Enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. Primeira vez que eu vejo na minha vida um cara que toca baixo e faz som para violão, guitarra, bateria. Deve ter alguma coisa nesse baixo aí, não sei. Sintetizado, tem nada, né? Só quem sabe, sabe. Acharam Efésios 5, 18? Diz assim: e não vos embriagueis com vinho. Outras versões vão dizer: não vos embriagueis com bebida forte. Na nossa linguagem de hoje, não fiquem bêbados, não encham a cara, no qual há dissolução, há confusão, discórdia, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler o 19 só para... e o 20 e o 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um mês que nós podemos iniciar junto a Ti, junto ao Teu povo, na Tua casa, declarando e reconhecendo a nossa total e restrita dependência de Deus, da Sua palavra e do Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse não apenas tema, mas a vivência que nós teremos com o nosso melhor amigo, o Consolador, o Professor, o poder de Deus que habita em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus. Vem nos encher, vem nos transbordar da presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos viver nesse mês de setembro aquilo que os nossos olhos ainda não viram, aquilo que os nossos ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não foi revelado ao nosso coração, mas que o Espírito traga, que o Espírito mova, que o Espírito faça. Ele é bem-vindo e Ele tem total liberdade para agir na Ohana Church, Pai, para que Ele nos conduza e nos guie a cada dia mais ao Senhor Jesus Cristo, para que de glória em glória, de fé em fé, nós continuamos a ser transformados na imagem e semelhança do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite por meio da Tua palavra, e que já haja sinais e evidências do manifestar e do derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Enchei-vos do Espírito. Mês passado falamos sobre não ficarmos no raso, não termos um relacionamento superficial com o Senhor, mas buscarmos a profundidade, buscarmos a maturidade. E por falta de conhecimento, muitas pessoas hoje no Brasil são ignorantes da questão do Espírito Santo. Primeiro, por não compreender e nem entender e nem conhecer. O Espírito Santo não é uma força apenas, não é uma energia somente, não é apenas uma luz. Ele faz parte da Trindade. Assim como Deus Pai, assim como Jesus, o Espírito Santo também é Deus. E nós precisamos compreender isso de uma forma clara, para nós não termos o nosso relacionamento limitado também com o Espírito Santo de Deus.
E é isso que Paulo vem dizendo aqui, gente. Não adianta quando vocês estiverem passando por alguma adversidade, situação, vocês buscaram a fuga. Geralmente o pessoal, toma um gorozinho para ver se dá uma relaxada, o famoso happy hour de sexta-feira. Só que de uma latinha, de uma tacinha, vem coisas que vão agravando e vão piorando. Essa semana ainda estava falando com uma pessoa onde a esposa começou com uma tacinha. Tão bom uma tacinha de vinho. Não tem problema nenhum, pastor. Uma massa, inverno. Bagulho, tribom. Só que dessa tacinha veio a segunda, veio a terceira, veio uma garrafa. Hoje ela está tomando 2 garrafas de vinho. Não precisa falar as consequências que estão trazendo para o casamento e até para a vida dos filhos. Os filhos já identificaram a alteração na vida da própria mãe quando ela já está na segunda garrafa. Então não estamos nós aqui para apontar o erro, porque todo mundo erra aqui, certo? Mas eu quero apontar para você que nós, em meio aos nossos problemas e às nossas dificuldades, temos um ajudador, temos um consolador, temos um amigo que vai estar presente conosco para nos conduzir à vontade de Deus. E não a nossa própria vontade, não aquilo que o mundo tem vivido como valores que infelizmente estão cada vez mais invertidos e pervertidos. Mas para que nós possamos continuar e permanecer naquilo que é a verdade, naquilo que são os verdadeiros valores, os verdadeiros princípios de Deus para a vida. Amém? Olha o que João fala a respeito do Espírito. 1 João 5:7. 1 João 5:7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, algumas versões vai dizer a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Então, Deus Pai é Deus, obviamente. Deus Filho, que aqui está falando sobre palavra nessa versão, é Jesus, que é Deus. E também o Espírito Santo, também, que faz parte da Trindade como a terceira pessoa, que também é Deus. E nós precisamos ter clareza que o Espírito é muito mais do que um calor, uma unção, um poder. Ele é uma pessoa. E que nós, hoje, que vivemos na dispensação da graça, da nova aliança, precisamos nos relacionar com Ele. Atos capítulo 10, verso 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o quê? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, não existe vida espiritual sem Cristo e, consequentemente, sem o Espírito de Deus. Tem gente que faz a sua teologia baseada, não, mas o Espírito foi até o último apóstolo. Quando o último apóstolo de Jesus morreu, cessou o mover do Espírito. Nós da Ohana não cremos que o mover do Espírito cessou. Nós cremos que ele continua.
Amém? Amém, Jesus. Jesus subiu, mas ele disse: eu vou enviar para vocês um outro Consolador. Ele vai lembrar vocês, ele vai ensinar vocês, ele vai capacitar vocês, ele vai instruir vocês, e ele vai estar com vocês, para vocês viverem tudo que eu ensinei vocês. Então, como que nós estamos nos relacionando? Qual o nível de intimidade que nós temos com o Espírito Santo? Quem tem te influenciado para você tomar as tuas decisões? Porque se tem algo que Deus deu para o ser humano, é o poder de decisão, é o poder de escolha. Não são as pessoas que escolhem por nós. A gente é que toma as nossas escolhas. Certas ou erradas, é a gente que toma. Agora a gente é influenciado pelas circunstâncias, pelas nossas emoções, ou pela palavra de Cristo e pelo Espírito. Quem tem te ajudado a tomar as tuas decisões e as tuas escolhas? Será que eu mudo o meu ramo de trabalho? Com quem será que eu vou casar? Com quem será? Essa escolha, tu não escolhe quem são os teus pais, não escolhe quem são os teus irmãos. Agora, o teu cônjuge, quem escolhe é você. E quem tem te ajudado a fazer essa escolha? Qual igreja eu devo congregar? Será que é na Ohana? Será que é em outra igreja? Quem te influencia? Quem que te direciona? Quem que te mostra? É o Espírito de Deus? À luz da palavra de Cristo? Ou é o teu coração, é os teus sentimentos? Ou são pessoas? Ou são circunstâncias? Então olha a importância de nós nesse mês de setembro irmos mais fundo na busca e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A vida sem o Espírito, ela se torna fria, enfadonha, religiosa e legalista. Não há vida sem o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Anotem todas as referências para vocês revisarem em casa, lerem em casa, meditarem em casa. Ao contrário da meditação que o mundo fala para a gente se esvaziar, a verdadeira meditação é nos encher da palavra. O qual nos habilitou para sermos ministros de quê? De uma nova aliança, não da letra. Está falando do legalismo, das tábuas de pedra de Moisés, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou seja, dá vida a essa palavra. O Espírito é quem vai nos dar o caráter de Cristo, o Espírito é que vai nos dar a alegria e o entendimento de viver cada vez mais Cristo. 2 Coríntios 3, agora o 16 até o 18. Nota aí, Tenente Coronel Krieger. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu, ou seja, a ignorância, a falta de compreensão, lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados. Olha que coisa linda, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Então essa transformação que o Espírito produz em nós, ela vai ser no nosso interior. Não é exterior. Não sou eu que vou dizer para você, olha, agora você vai ter que mudar a tua roupa, agora você vai ter que mudar a tua forma de conduta, isso tu pode, isso tu não pode, isso é pecado, isso é santo. Não. O Espírito de Deus que habita em nós é que vai produzir em nós essa transformação, não na nossa personalidade, porque cada um aqui tem a sua. Cada um aqui tem o seu temperamento. Márcia que gosta disso, né? Tal do fleumático. Eu sou fleumático. Sanguíneo. Tem o colérico. Tem outro também que nem o outro. O melancólico. E por aí vai. Mas na verdade, quando nós temos o Espírito de Deus, ele vai nos trazer a temperança de Cristo. Ele vai trazer o caráter de Cristo, ele vai trazer o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. Qual que é o caráter de Jesus? É o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque elas são produzidas no nosso espírito. Não tem como eu me esforçar para amar mais. Eu vou me esforçar para amar Andrés. Não tem como. Não vai conseguir. Porque esse amor é ágape, é incondicional, independente do que ela vai fazer para me agradar ou não. Esse amor, quem coloca em mim é o Espírito. Então, independente se ela falar bem de mim ou mal, eu vou amá-la incondicionalmente, porque é assim que Deus faz com a gente. Então, é do Espírito, não é nosso. Benignidade é uma pessoa tão amável que ela só vai fazer o bem, ela não consegue fazer outra coisa a não ser, mesmo que a pessoa não mereça, tu vai fazer o bem. Não é só para quem merece. Não, pastor, mas o senhor está sendo bobo. Não, eu estou sendo benigno. Isso não é eu. É o Espírito em mim. É diferente. Então, olha a necessidade que nós temos de sermos cheios do Espírito. E hoje, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, os pecados, as pessoas têm se esfriado de Deus, as pessoas têm se esfriado do amor. Isso é bíblico. Então, à medida que as pessoas têm se sujado cada vez mais, o que cabe a nós que temos buscado nos relacionar com Deus? A gente é melhor que os outros? Não. A natureza deles é a mesma que nós. Agora, nós que nascemos de novo, que nos tornamos novas criaturas, nós vamos buscar as coisas que são lá do alto. Por isso eu fiz questão de ler um pouquinho depois ali, quando a gente ser cheio do Espírito, né? O que acontece quando eu sou cheio do Espírito? Eu vou falar mal dos outros? Eu vou estar murmurando, reclamando, xingando, é isso que eu vou fazer? Não, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de Jesus, sujeitando uns aos outros o temor de... Gente, só faz isso quem é cheio de Espírito Santo. Não tem como. Amém? Quem quer ser cheio de Espírito Santo aí? Amém. Então eu vou te dar nessa noite de introdução para depois a gente orar. Cinco características de quem é cheio do Espírito Santo. Primeira, o Espírito Santo vai nos dar poder e coragem para testemunhar de Jesus.
Você não vai ter vergonha nem timidez. Hoje em dia está tudo no celular, mas na época que eu me converti tinha que carregar a Bíblia. Imagine um jovem de 16 anos saindo da Praia da Armação em pleno verão, pegando ônibus para ir fazer estudo bíblico. Bíblia, livro debaixo do braço. E bermuda, regata e havaiana. Acho que eu tinha vergonha de carregar a Bíblia? Não. Porque o Espírito Santo é que nos dá essa coragem, esse fogo, essa ousadia, essa intrepidez. Para ter essa sabedoria e essa graça de salgar a galera. De saber a hora de falar, de saber a hora de escutar. Que às vezes senão você também vai se tornar aquele crente chato, né? Ih, lá vem o xarope. O pessoal vai saindo, o diabo... Não, mas você precisa ter... O Espírito vai te dar essa leitura do ambiente para quando você ter oportunidade para falar, para testemunhar, para orar. Segunda-feira, depois da oração, a Paty estava aqui na oração comigo, aí nós fui dar uma carona para ela para a escola. Aí o professor aqui de baixo, aqui do funcional, já estava passando. Eu digo, ô, bom dia! Ele disse, ô, pastor, peraí, me dá um abraço aqui. Aquele abraço para começar a semana. Eu falei, espertinho. Depois de uma hora de oração, ele recebeu o abraço da bênção e da vitória. Agora imagine, não, sai fora, eu vou te abraçar. Não. O Espírito vai te dar esse poder, essa coragem para testemunhar de Jesus. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, em todos os lugares. Seja surfando, seja na academia, seja jogando bola, seja na Praça 15 lá com o pessoal que é mendigo de rua, seja na tua vizinhança, Deus vai te dar poder para você falar de Jesus. Glória a Deus. Segundo, quando somos cheios do Espírito Santo, nós teremos o fruto do Espírito, já falamos, né, Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Terceiro, cheios do Espírito Santo, nós teremos compreensão profunda das verdades de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 até o 14. Mas Deus nolo revelou por quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito? Porque nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do quê? Do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o Espírito de Deus vai nos revelar e nos dar clareza e entendimento das coisas de Deus, à luz da sua palavra. Pastor, às vezes eu quero até ler a Bíblia, mas eu não entendo nada, eu paro de ler. Continue lendo, e pedindo Espírito de Deus, me dá clareza, me dá entendimento. O Espírito vai te dar. Amém? Amém.
Ele dá. É Ele o nosso professor. Quarto, quando somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter discernimento espiritual e sabedoria. Discernimento para quê? Para saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Sabedoria, já aprendemos o que é sabedoria, né? É colocar o conhecimento em prática. É viver o que Deus nos ensina. Isaías 11:2. O pastor está acelerado. Estou igual a Gia hoje. 11:2, Isaías. É que eu quero orar com vocês. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus. É Ele que vai nos dar discernimento e sabedoria de tudo. Até onde você investir o teu dinheirinho. Com quem tu vai casar. Ela ri. Que às vezes teu coração está doido para casar com um príncipe que é sapo. E o Espírito vai dizer não. E às vezes vocês temam. Fala sim. Aí quebra a cara e ainda vão botar a culpa em Deus. Deus quer nos dar discernimento e sabedoria. Vai nos guardar de termos muitas dores de cabeça. Tiago também vai falar na NTLH, né? Sobre a sabedoria. Quando a gente pede a Deus, Ele dá. Bota para nós, Frankzinho, na NTLH. Tiago, capítulo 1, verso 5. Olha o que ele diz. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele a dará porque é generoso e dá com bondade para quem? Para quem? Para todos. E em quinto e último lugar, quando somos cheios do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida transbordante de paz e alegria. Hoje as pessoas se enchem de bebida, de droga, de remédio, buscando alegria e paz, não é assim? Vamos ser sinceros? E aí quando passa o efeito, é terrível. Então a verdadeira paz, a verdadeira alegria é possível e é real por meio do Espírito de Deus. Atos, capítulo 13, verso 52. Os discípulos, porém, transbordavam de quê? De alegria e do Espírito Santo. Amém? Que o nosso mês de setembro seja de nós transbordarmos dessa alegria e do Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Eu estou te dando só a introdução para o nosso mês, onde nós vamos, de fato, buscar e nos encher a cada dia mais do próprio Espírito Santo de Deus. Não vai ficar só aqui no culto, porque quando você for para casa, o Espírito vai contigo. Então, lá no teu carro, lá na tua casa, lá no teu trabalho, onde você estiver, se você estiver conectado e ligado com o Espírito, que Ele está contigo, você vai ter as tuas experiências pessoais com o Espírito Santo de Deus. Amém? E antes do trio Ternura subir para a gente louvar e orar, deixa eu finalizar com Atos 4:31. Atos dos Apóstolos 4:31.
Tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, com ousadia, com poder, anunciavam a palavra de Deus. Amém? É esse mover que Deus quer trazer sobre nós nos dias de hoje. Pastor Guto, mas eu não me sinto digna, eu não me sinto digno de ser cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de falha. Eu também. Estou cheio de falha. E a verdade é que Deus me ama e me aceita do jeito que eu sou. A religião não aceita, mas Deus aceita. Agora, Deus não se conforma do jeito que você está, porque Ele sabe que Ele quer te transformar, para você se tornar uma pessoa melhor. Por isso que o Espírito Santo quer te ajudar a viver essa transformação interior de glória em glória, para cada dia mais nós sermos a imagem e semelhança de Jesus. Agora, independente de como nós somos, o amor dele por nós é incondicional. Pastor, mas eu sou cheio de pecado, mas ele te ama. Você não crê que ele morreu pelos teus pecados e ressuscitou para te justificar? Sim ou não? É essa mesma fé que você tem que ter para receber cura física, é essa mesma fé que você tem que ter para receber o Espírito Santo. Sabe quando é que eu fui batizar com o Espírito Santo? Eu não precisei fazer curso, eu não precisei fazer jejum, eu não precisei ir para o monte. No primeiro domingo de igreja de crente que eu fui, com 16 anos, nem sabia o que estava acontecendo naquele culto. No final o pastor chamou lá na frente, começaram a orar, eu falei, os caras estão falando em aramaico, em grego, sei lá o que é isso. Aí o pastor botou a mão na minha cabeça e orou, e eu saí de lá falando umas sílabas que eu nem sabia o que estava falando. Depois é que eu fui entender que era o Espírito Santo, que eu tinha sido batizado. Porque Deus encontrou na minha vida fé. Eu criei naquilo que estava sendo pregado, eu criei naquilo que estava sendo ministrado e eu recebi. Mesmo sem saber, olha que loucura. Então, o que move o céu na terra, eu já falei aqui, gente, é a nossa fé em Cristo. João Batista, quando viu Jesus, ele falou, rapaz, eu estou batizando vocês com água para o arrependimento. Mas esse cara aí, ele é maior do que eu. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então ninguém batiza o Espírito Santo a não ser Jesus. E é o próprio Cristo que enche a gente do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa se relacionar e nos aproximar cada vez mais dele. Ter a nossa vida leve, ter a nossa vida alegre, ter a nossa vida em paz, mesmo em meio a tanta notícia terrível que a gente recebe, é bombardeado diariamente. O Espírito sempre me lembra, eu sempre, todo dia, tenho uma boa notícia para você. Foca na boa notícia. Não vai te apegar às notícias terríveis por teu país, porque sou eu a tua esperança. Eu falei, é verdade, Senhor. Então que nesse mês de setembro a gente esteja menos nas informações e notícias que nos desesperam e nos desanimam, e estejamos atentos e nos alimentando da fonte da boa notícia que é Jesus. E quem vai nos ajudar a viver essa verdade? O próprio Espírito de Deus. Amém? Amém mesmo? Então eu quero orar por vocês nessa noite, junto com a pastora Ruth, para que no decorrer desse mês, a cada dia desse mês, você venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé?
E tudo que você tiver dúvida com relação ao Espírito Santo, você tem liberdade para conversar com a gente, viu, gente? A gente vai ter o maior prazer de sentar, de explicar, de instruir vocês na Bíblia. Não é o que eu acho, é o que está escrito na Bíblia que nós vamos viver a respeito do Espírito Santo de Deus. Amém? E uma coisa é verdade. Todos nós, quando cremos em Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Ok? E aí o nosso espírito, ele é testificado com o próprio Espírito de Deus que nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, o ser cheio do Espírito, o ser batizado com o Espírito Santo, há algumas evidências externas daquilo que interiormente acontece conosco. E uma delas é o batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu não sei se eu sou batizado. Pastor, eu tenho essas dúvidas. Nós cremos que uma das evidências que você é batizado com o Espírito Santo, não é no sentido de ser cheio, mas do batismo do Espírito Santo. Batismo é mergulho, né? É ser imergido no ambiente espiritual. É você falar em línguas, porque quando nós falamos em mistérios com Deus, nós estamos falando na própria língua de Deus. Uma coisa é quando eu vou para os Estados Unidos, nunca fui, mas quando eu chegar lá, eu vou ter que falar em inglês. Good morning, good night, credo, the tube de guitarra. Mas teve lá nas... Onde é que fosse lá, mas? Que Austrália, pastor? Los Angeles, jogou no cassino lá, né? Quando tu vai na Itália, vai falar italiano. A única coisa que eu sei italiano é fratello e pizza. Buonasera. Tá aí metido. Quando tu vai na Colômbia, tu vai falar espanhol? Habla um pouquinho? Sim. E quando nós estamos nos relacionando com o céu, há uma linguagem do céu, que é o falar na língua dos anjos. Amém? Mas o que eu tenho que fazer para falar a língua do... Crê. Não crê em Jesus? Crê. Sem a gente complicar aquilo que é fácil. Às vezes é uma sílaba, às vezes é uma frase, às vezes é um pouco mais alto, às vezes é baixinho, que nem eu fui esse. Porque o próprio Espírito, ele é um gentleman. Saí a tarde toda para falar essa palavra para você. Gentleman. Tá certo, Márcio? Gentleman. Tá certo. Esse jeito. E nós vamos orar aqui hoje para que você seja cheio do Espírito Santo e também seja batizado com o Espírito Santo. Pode ser hoje, pode ser quando chegar em casa, pode ser amanhã, pode ser no outro, não importa, mas o importante é que a gente vai buscar. O importante é que a gente vai se derramar do Senhor. E Cristo, incidentemente, sem combinar nada com a nossa coordenadora do departamento infantil, a Liliane, que está de aniversário hoje. Tadinha, ela faz bolo para todo mundo. Ninguém levou um bolo para ela. Eu vou sair daqui, eu vou lá levar um bolo para ela. O tema que ela vai estar tratando com as crianças nesse mês de setembro, adivinha qual é? É o fruto do Espírito. Então, eu vejo até como uma testificação do próprio Espírito que Ele quer que nós estejamos buscando Ele. Para a gente abrir mão de querer resolver as coisas no nosso braço. Dizer, Senhor, vai na frente. Me dá a sabedoria, me dá a graça, me dá o discernimento. Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou me tomar as decisões? E você vai começar a ter a sua experiência. Deus vai começar a falar contigo. Você vai sentir, vai ouvir, vai se mover pela fé. Pela
fé. Não mais pelas emoções e não mais pelas circunstâncias, mas por fé. E por fé você vai viver o que você nunca viveu. Porque é somente pela fé que nós vamos agradar a Deus. Amém? Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal.